Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula e nessa aula, galera, essa aula é muito importante, tá? Esse último módulo aqui que a gente tem, esse módulo de otimização, ele é um dos módulos mais importantes do curso. Por que que eu digo isso? Porque se o seu projeto ele não for bem pensado, bem otimizado, você vai começar a ter gargalos nele, você vai perder qualidade, você vai fazer com que sua aplicação não funcione. Então, assim, muito importante, e eu digo isso para vocês por experiência própria, tá? Eu já tive a oportunidade de treinar pessoas de grandes empresas como Globo, SBT, grandes produtoras pelo Brasil, e o que acontece? Sempre a parte da otimização acaba sendo ali o calcanhar de Aquiles, acaba sendo ali a grande fraqueza e o grande desafio dessas empresas para poder implementar projetos grandiosos, projetos maravilhosos ali. Então, galera, é muito importante que você assista esse módulo inteiro e que você entenda o que é GPU e CPU Profiling, que você entenda como a Unreal funciona no quesito hardware, de como que ela gasta os recursos para que você possa gerir ele da melhor forma, tá? E para a gente começar, o ponto mais importante que a gente precisa entender aí é que GPU Profile e otimização não tem a ver com redução de qualidade, muito pelo contrário. Quando a gente otimiza as coisas, a gente consegue ter uma maior qualidade, a gente consegue colocar mais objetos na nossa cena, a gente consegue utilizar de mais efeitos, tá? Então, vou só dar um exemplo rápido aqui para vocês. Teve um projeto uma vez que eu peguei para fazer uma otimização, né? Foi uma consultoria que me pagaram e o projeto ele não estava rodando de jeito nenhum da forma com que estava. Era uma grande cidade ali, para uma marca estava promovendo ali a sua marca, então ia ter todo um passeio virtual por uma cidade gigantesca, ela tinha mais de 8 quilômetros de cidade e a aplicação não rodava de jeito nenhum porque ela estava muito pesada. E aí o que aconteceu? Eu fiz toda a otimização do começo ao fim e depois de otimizada a cena ela ficou 16 vezes mais leve e a gente ainda conseguiu colocar muito mais coisas que não tinham e não eram possíveis porque a cena estava pesada. Então, após a otimização, a gente conseguiu colocar passarinhos voando na cidade, tráfego de carros, então a gente conseguiu colocar ali vários carros andando pela cidade, pessoas andando pela cidade, enfim, a cidade ela estava totalmente vazia porque já estava muito pesado e não cabia mais nada lá. E uma vez que foi otimizado o projeto, que foi configurado corretamente, a gente conseguiu colocar muito mais efeitos e deixar ele muito mais bonito. Mas assim, extraordinariamente mais bonito. Virou outro projeto, simplesmente porque a gente fez a otimização correta, geriu os recursos da forma que deveriam ser ali geridos e gastos, né? E dessa forma a gente conseguiu fazer um projeto muito mais legal. Então, otimização é algo que vai entrar em todos os seus projetos, independente da plataforma. Esse computador que rodava esse projeto era um Threadripper, que era uma máquina monstruosa, ele dava 3 vezes um i9 e ele tinha 128 GB de RAM, tinha na época a melhor placa de vídeo que era a 3090, não era nem a 3080 Ti, era a 3090 e era a máquina mais cara que eles poderiam comprar, vamos colocar dessa forma. Todos os equipamentos da máquina ali eram os mais poderosos da época, mas mesmo assim não rodava o projeto por uma questão de otimização. Então, vamos lá. Independente da plataforma, seja PC, seja mobile, seja para VR, seja para rodar na web, qualquer plataforma que você for fazer o seu projeto, você precisa pensar na otimização. Alguns projetos mais, outros menos. Então, vou dar um exemplo. Um projeto de game AAA pensado para computador. Ele precisa ter uma otimização sim, para que ele possa rodar no maior número de computadores possíveis, mas ele não precisa ser tão otimizado quanto um projeto que vai rodar, por exemplo, num celular Android, que o hardware é muito mais limitado, ou que vai rodar num VR, que também tem um hardware baseado aí em um Android, né, um hardware mobile, que é muito mais limitado. Então, ou por exemplo, um projeto online de pixel streaming que você vai desenvolver, ele também precisa ser otimizado, porque cada máquina virtual que você vai subir, quanto mais otimizado, mais barato ela vai ficar. Então, qualquer tipo de projeto que você pensar, sempre vai caber uma otimização, uma melhoria dos gastos dos recursos. E
para que você saiba como gastar os recursos adequadamente, você precisa entender o que cada coisa custa e como utilizar das melhores ferramentas que a Unreal tem para otimização. Então, saiba que a Unreal tem diversas ferramentas que vão agilizar o seu processo, vão te ajudar a achar quais são os gargalos, ou onde está travando a sua aplicação, onde está tendo problema ali na sua Unreal, e no final você vai conseguir otimizar e entregar ali um projeto de qualidade. Lembrando, mesmo projeto que você vai soltar, por exemplo, só um vídeo, que não tem problema, eu posso deixar a Unreal renderizando por dias que não tem problema para mim. Mesmo esses projetos vale a pena otimizar, porque se o Lumen, por exemplo, ele não está otimizado, a sua cena está muito pesada, o Lumen vai fazer um cálculo muito meia boca, um cálculo muito ruim. Ele vai fazer um cálculo dentro dos limites que ele pode da sua cena. Então, pô, tô com a cena tudo desorganizada, mal configurada e sem nenhum tipo de otimização. O Lumen vai ficar ruim, tá? Então a qualidade vai ficar ruim, é aquela cena que você vê que ela fica toda fritando, ela fica pixelizando, é aquela cena que você percebe que o reflexo tá muito estranho, a iluminação não parece boa, as sombras não tem definição, tudo isso é porque o Lumen não tá conseguindo fazer um cálculo decente, e ele não consegue fazer o cálculo porque todos os recursos da sua máquina estão sendo gastados de forma indevida, ok? Então, para entender sobre essa parte de otimização, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai utilizar aí e o que a gente vai estudar nesse módulo. Então, ponto importante aqui para a gente falar desse módulo é que a gente vai começar entendendo aí o que é CPU e GPU Profiling, então o que é essa análise de gastos da CPU e da GPU, o que significa essas siglas também, CPU e GPU, a importância da otimização, eu acredito que vocês entenderam aí, sem ela a gente não consegue chegar numa qualidade, a gente não consegue entregar um projeto que funciona, então a otimização é muito importante. Conceitos de otimização, então a gente vai entender o que são as análises, o que são os termos, igual o primeiro que vocês já aprenderam aí, gargalo. O que é um gargalo? É quando eu tenho um elemento que está travando a minha cena inteira, então ele está sendo meu gargalo, ele tem sido o meu limite ali, o que faz com que o meu projeto não rode ou não tenha uma qualidade boa por conta de peso. Vamos entender então os conceitos de otimização, vamos entender o que é CPU e GPU, entender ali o que processa o que, então o que vai para o processador, o que usa a memória RAM, o que usa a memória da placa de vídeo, o que é processado na placa de vídeo, por que é importante o HD ser um SSD, ou tem diferença se ele for um HD comum, a gente vai entender também quais são os conceitos de culling. Culling, vocês vão ver que é uma das técnicas que a gente tem para conseguir reduzir o peso da cena, fazendo com que a gente só utilize aquilo que é realmente necessário naquele momento. Vamos entender também o que são draw calls e qual que é a sua importância. Vocês vão ver utilizando muito essa terminologia, ou perguntando, quanto que deu o draw call da cena? Se o draw call tá alto, tá baixo? Então vocês vão aprender sobre isso. Análise e mensuração. A Unreal ela tem análise de absolutamente tudo. Então você consegue descobrir, por exemplo, se o seu gargalo, o seu peso, está vindo dos reflexos, dos materiais, das texturas, das luzes. Você consegue saber exatamente quanto cada uma das coisas está custando ali para o seu projeto, tá? Então a gente vai aprender a ver aí as análises e a mensuração que a Unreal faz da sua cena, tá? Vamos medir os custos de GPU, de CPU, de gastos ali, e vamos utilizar muito o draw call para entender aí qual que é o peso que a nossa cena tem ao chamar os elementos. Luzes. Vamos ver aí a otimização em luzes quando a gente utiliza elas bakeada. Então existem duas formas de trabalhar aí com as luzes, seria uma bakeada salva e a outra são as luzes dinâmicas, vocês já aprenderam isso. Então vamos ver os dois casos. Como eu faço para melhorar e otimizar as luzes bakeadas? Como eu faço para melhorar e otimizar as luzes dinâmicas? Existem projetos que você precisa trabalhar com elas bakeadas, existem projetos onde você precisa trabalhar com elas dinâmicas. E existe ainda, não é muito recomendado, mas às vezes acontece, projetos onde você tem o meio termo, você tem elas tanto dinâmicas quanto bake, uma coisa às vezes anula a outra em alguns sentidos, mas existem pessoas que trabalham
com a mescla dos dois. Então, nada contra o workflow, mas você entendendo como otimizar um e outro, você vai fazer o meio termo para as duas. Otimizando sombras e cálculos, então a gente vai entender também a questão de quanto pesa a sombra da minha cena, quanto pesa ali esse cálculo do shadow e como eu posso otimizar para que isso não seja um gargalo. E aqui, ó, galera, fica um segredo. Grande parte dos gargalos de luzes vem das sombras, tá? E a gente vai aprender a analisar e a otimizar isso. Reflexos. O que seria uma otimização dos reflexos? Quais são as boas práticas para essa otimização? Aqui a gente consegue também matar numa aulinha ali e eu vou explicar para vocês os dois casos, tá? Os reflexos que são pré-calculados e os reflexos utilizando Ray Tracing ou Real Time ali, um processo de cálculo real-time dos reflexos, seja com Lumen, seja com Ray Tracing, enfim. Existem as duas coisas têm ali o seu peso. Vamos aprender a otimizar e a configurar corretamente nos dois casos. Materiais, então tem o peso e a análise que a gente pode fazer dos nossos materiais. Vocês vão entender o quanto que cada material influencia no peso da sua cena geral e como você pode estar otimizando esse tipo de gasto, tá? As texturas, vou ensinar para vocês técnicas para que vocês consigam rapidamente otimizar diversas texturas. Vou comentar e vou mostrar exemplos na prática da diferença de uma textura otimizada para uma textura não otimizada. Vocês vão ver que esteticamente você não percebe diferença alguma, mas quando se fala de hardware, quando se fala de custo, é extraordinário o quanto que pode gastar as texturas se elas estiverem mal configuradas, tá? A geometria, lembrando que textura a gente vai utilizar o Virtual Texture, que é um dos recursos incríveis que a Epic disponibilizou. Vou explicar para vocês o que é o MIPMAP, como que a gente configura isso para ganhar desempenho também, enfim, vocês vão ver tudo isso em detalhes. Geometria, a gente vai analisar aí o peso das geometrias da nossa cena. Aqui também tá um gargalo muito grande, que é muito fácil de resolver, tá? Vou ser sincero com vocês, a Unreal tem assim N ferramentas para conseguir fazer com que um objeto que tem uma geometria muito pesada se torne leve de uma forma automática dentro da própria Unreal. Então você não precisa às vezes nem exportar para um outro software, arrumar aquele objeto e trazer de volta. Não, você consegue hoje, utilizando as ferramentas que a Unreal tem, já configurar a sua geometria para que ela fique extremamente leve ou dentro daquilo que você espera diretamente na Unreal, ok? E Blueprint, vou ensinar para vocês boas práticas de programação, a gente vai comentar sobre isso e quais são os principais erros que as pessoas cometem para tornar ali, de repente, a programação do seu level muito pesada. Então vou dar algumas dicas e truques de otimização das blueprints também, ok? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula a gente começa então a mergulhar profundamente nesse assunto. Lembrando, galera, eu peço encarecidamente que vocês se dediquem e façam esse módulo, porque isso aqui é o problema na maior parte das empresas que a gente vai dar treinamento. O que mais leva tempo para a galera aprender e é uma das partes mais importantes, porque é o que vai garantir duas coisas: qualidade e vai garantir que vai funcionar o seu projeto. O que mais dá trabalho para a galera é criar coragem e entender isso aqui que eu vou explicar para vocês. Vou trazer de uma forma muito objetiva, clara, mais simplificada possível, porque é um assunto complexo e eu garanto para vocês que se vocês seguirem as dicas que eu vou deixar aqui nesse módulo, eu tenho certeza que o projeto de vocês vai para outro nível, ok? Então, espero você na nossa próxima aula. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas eu preciso ser sincero com você, porque aquele bônus que eu te ofereci anteriormente já deve ter expirado para você. A boa notícia é que você ainda tem tempo de garantir o que realmente importa, que é a sua vaga no treinamento com certificação internacional pela Epic Games. Mas você precisa agir agora, né? Então, pausa o vídeo, escaneia esse QR Code que está aqui ou acessa o link logo abaixo e não perca mais tempo. Não é todo dia que você encontra uma oportunidade como essa, e quando essa oportunidade passar, não vai ter mais volta.